Olá! Já parou para pensar que o mapa do poder mundial, aquele que a gente aprendeu na escola, talvez não valha mais nada? Pois é, hoje a gente vai ver como a geopolítica, que parecia um jogo de tabuleiro com regras bem definidas, virou de cabeça para baixo. Vamos tentar entender o mundo com um mapa completamente novo. Para começar, uma pergunta. Qual é o lugar mais poderoso do mundo hoje? A Casa Branca, em Washington? O Kremlin, em Moscou, Pequim? E se a resposta não for um lugar físico que a gente possa apontar no mapa? E se o poder de verdade estiver no controle de uma coisa que a gente nem vê, mas que define o nosso dia a dia? Fica aqui que a gente vai desvendar isso. Essa frase aí de um geógrafo chamado Halford Mackinder era basicamente a regra do jogo antigamente. A ideia era simples. Quem controlasse as grandes massas de terra da Eurásia, o tal do Heartland, dominaria o mundo. Era um pensamento onde a geografia mandava em tudo. Mas será que isso ainda faz algum sentido hoje em dia? No mapa geopolítico clássico, as coisas eram, digamos, mais simples. O poder estava diretamente ligado à terra, aos recursos que saíam dela e à força militar para defender tudo isso. Era um jogo sobre conquistar e controlar pedaços do mapa, literalmente. E os pilares eram esses aqui, bem claros. Primeiro, ter território. Depois, garantir acesso a recursos-chave da época, tipo petróleo e aço. Também era crucial dominar pontos estratégicos, os famosos gargalos, como o Canal de Suez. E, claro, ter um exército e uma indústria fortes. Era tudo muito físico, muito direto. É aqui que a coisa começa a ficar muito mais interessante. De repente, o conceito de território explodiu. Ele foi muito além das fronteiras físicas, chegando em lugares que a gente nem consegue tocar. O mapa, de uma hora para outra, ganhou dimensões totalmente novas. E a grande virada de chave é essa. A briga pelo poder não acontece mais só em terra firme. As novas batalhas acontecem em arenas que o Mackinder, lá do começo, nem sonharia que poderiam existir. Primeiro, a expansão foi para lugares que a gente até consegue ver. As zonas econômicas exclusivas, por exemplo, que são como uma extensão do país mar adentro, garantindo direitos sobre os recursos daquela área. E também o Ártico. Com gelo derretendo, ele virou uma nova fronteira, cheia de recursos e novas rotas comerciais. Todo mundo está de olho lá. Agora, a parte realmente maluca é a expansão para o invisível, o ciberespaço por onde nossos dados viajam e a órbita da Terra, lotada de satélites, se tornaram os novos campos de batalha. Quem controla esses espaços, basicamente, controla a informação e a comunicação do mundo inteiro. E olha que curioso, o ciberespaço não é tão virtual assim. Cerca de 90% de todo o tráfego da internet no mundo passa por cabos submarinos, físicos, que estão lá no fundo do oceano. Isso mesmo. A tal nuvem tem uma geografia bem real, o que a torna um ponto super estratégico e, claro, vulnerável. Ok, se os territórios mudaram, é óbvio que os tesouros que se busca neles também mudaram. A corrida hoje não é mais só pelo ouro negro, petróleo. Agora, a busca é pelos recursos que movem a nossa era digital e a chamada transição energética. A diferença é brutal. No século passado, o poder vinha do petróleo e do aço. Hoje, o poder tecnológico e econômico vem dos dados e dos semicondutores. Quem controla os microchips mais avançados do planeta, na prática, controla o futuro da tecnologia. Simples assim. E isso cria novos gargalos geográficos. A produção dos chips mais potentes do mundo está concentradíssima em Taiwan. A maior parte do cobalto, essencial para baterias, vem da República Democrática do Congo. E o lítio, a alma da revolução dos carros elétricos, está lá no Triângulo do Lítio, na América do Sul. A nossa dependência global só mudou de endereço. Bom, com um mapa novo e tesouros novos, é natural que o tabuleiro global ganhe novos jogadores, né? E eles chegam para desafiar a ordem que a gente conhecia. O cenário hoje é bem complexo. A gente tem uma rivalidade principal, uma espécie de nova guerra fria tecnológica entre Estados Unidos e China. Mas o jogo não é só entre os dois. Outros centros de poder estão ganhando força, como o grupo dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, criando um tabuleiro com vários jogadores importantes. A grande questão é, será que só os países estão nesse jogo? Por séculos a resposta foi sim, mas parece que o tabuleiro está recebendo uns jogadores bem diferentes. Pois é, a resposta é um sonoro não. Hoje em dia, gigantes da tecnologia e outras multinacionais têm tanto poder, mas tanto poder, que elas se tornaram jogadores geopolíticos por conta própria, muitas vezes com mais influência do que vários países. Pensa só, a TSMC, em Taiwan, é o coração da tecnologia mundial.
A Apple, com seu valor de mercado gigantesco, influencia economias inteiras. E a SpaceX, uma empresa privada, está simplesmente revolucionando o acesso ao espaço, uma área que antes era exclusiva das superpotências. Essas empresas não só participam do jogo, elas ajudam a definir as regras. Então, como é que a gente junta todas essas peças? O que tudo isso quer dizer sobre o que é ter poder no século XXI? Existe uma forma de pensar sobre isso que os especialistas chamam de possibilismo. A ideia antiga, o determinismo geográfico, dizia que o lugar onde uma nação estava no mapa selava seu destino. Já o possibilismo diz que hoje, com tecnologia e política, dá para superar essas limitações. Com a internet ou foguetes, a sua localização física já não é a única coisa que importa. E aqui está, talvez, a ideia central de tudo isso. O grande objetivo hoje não é mais só ser dono da Terra, mas sim ter o controle sobre os fluxos que conectam o mundo inteiro. E esses são os novos rios do poder global. O fluxo de dados da nossa economia digital, o fluxo de energia que move o mundo, o fluxo de tecnologia que desenha o futuro e o fluxo de capital que financia tudo isso. Quem controla as redes, os cabos, os satélites e os sistemas financeiros, bom, é quem realmente está no comando. Isso tudo deixa uma pergunta final no ar. Nesse mundo de fronteiras que a gente não vê e de fluxos digitais, quem é que vai ter o poder de desenhar os mapas do futuro? A geografia ainda importa, e muito, mas de jeitos que a gente só agora está começando a entender de verdade. Valeu pela companhia.